Gente, e aqui estamos nós no Culto Amor a Dois, no final de semana do Encontro com Deus, só tem bênçãos do Senhor sendo derramadas sobre nossas vidas. Amém. Alguém viu o tema da palavra de hoje? Alguém sabe qual é o tema? Alguém sabe? Verdade ou consequência? Vocês lembram, tinha uma brincadeira, né? Vocês lembram dessa brincadeira? É da minha época. Ou o cara falava a verdade, Ou tinha consequência. Rafaela só quer ser a novinha, né? Eu acabei de dizer que era da minha época, eu não disse que era da minha época. É. Você é da internet de escada, assim, viu? Não venha, não. E tu é do orelhão da ficha Também. 31 anos da Oi. Quem lembra? Cara liso querendo namorar, hein? Meu irmão. 3 ligações de 3 segundos, Tô afim de tu. O quê? Bora marcar pra sair. Ela não era assim. Liseu, meu irmão. Aquilo ajudou demais muitos casais, viu? Eita glória, gente. Mas essa brincadeira, verdade ou consequência, você pode até já ter brincado, né? E sabe que quando virava, né, que caía aí, verdade ou consequência, quando a pessoa não queria responder, não queria falar a verdade, aí ia para consequência. Eita, muita gente brincou aqui, não brincou disso não? Quem não só tô eu de veinha aqui não. Tem muita gente aí que brincou também dessa brincadeira. Mas por que a gente veio trazer esse tema, verdade ou consequência? A gente sabe que no mês de abril, no dia 1º, né, de abril, o mundão aí fora que diz que é o dia da mentira, ó. Tem gente até que diz, é o mês da mentira. Eu falei, vamos trazer uma palavra sobre verdades ou consequência. Mas por que verdade ou consequência? Porque quem não fala a verdade vai ter que arcar com as consequências, né? E a consequência vem das mentiras, dos pecados, das coisas erradas que muitas vezes nós escorregamos, né? Mas eu queria que você escutasse. Eu fiz questão de separar alguns versículos bíblicos que falam sobre a mentira. E o primeiro que eu vou ler para vocês está aqui em Efésios, capítulo 4, versículo 25. Escuta bem. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Aqui a palavra de Deus está dizendo, ó, deixa a mentira de lado e fala a verdade. Lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 16, diz também, o 9º mandamento proíbe a mentira. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Gente, assim diz a palavra do Senhor. Eu queria ler também para vocês lá em Provérbios, capítulo 12, versículo 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que praticam a verdade são o seu deleite. Deu para compreender a importância desse tema hoje, do amor a dois? Lá em Salmos capítulo 101, versículo 7 diz, o que usa de fraude não habitará em minha casa, o que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. E para encerrar, lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, diz, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo o que ama a prática da mentira. Por isso que a gente quis trazer nesse mês esse tema tão importante, para que a gente de uma vez por todas, né, exclua essa palavra e essas atitudes mentirosas da nossa casa, da nossa família, do nosso casamento, do nosso trabalho, da nossa faculdade, seja onde você estiver. Preze sempre pela verdade. É verdade. E a mentira, ela traz muitas consequências, né, na nossa vida, para a nossa família, para dentro da nossa casa. E lá fora, as pessoas
acham que é normal, é só uma mentirinha. Não, mas é só uma besteirinha, é só... Mas a gente sabe, né, que não existe pecadinho e pecadão. Não, mas é só um pecadinho, é uma mentirinha, coisa boba. Não. Não, eu vou esconder essa continha aqui de Flávio ali, né? Quando chegar, né, eu pago. Quando chegar, eu pago. Não, é melhor dizer a verdade, né? E a esposa diz, meu esposo não precisa saber das conversinhas que eu tenho no Instagram. Ou o esposo diz, não, mas a minha esposa não precisa saber umas conversinhas, umas curtidas de foto, umas besteirinhas, umas conversas na academia, porque não tem nada demais, é só uma besteirinha, né? Gente, eu não sei você, a minha esposa, ela abre o meu celular a hora que ela quiser. Eu também pego dela a hora que eu quiser, né? Porque eu sei com quem ela fala e ela sabe com quem eu falo. O engraçado, essa semana a gente estava conversando com uma amiga nossa e a gente falando da igreja e tal, e ela falou, Rafa, na minha frente, olha, eu vou seguir Bruna. Peraí, menina, te segue. Mas foi interessante que ela foi falar para a Rafa que ia me seguir no Instagram, né? Eu achei muito educado, mas não precisava, porque já era uma amiga nossa, que a gente já estava já com o tempo se conhecendo, né? Amiga do casal, mas aí vê como ela foi educada, eu vou seguir Bruno. Não precisava disso, né? Mas por quê? Porque a gente sempre preza pela verdade, né? A gente não tem nada escondido do outro, e eu creio que aqui também. Se tem algum casal aqui que esconde uma coisa do outro, eu já declaro que isso foi só até hoje, né? Que a partir de hoje vai prevalecer a verdade dentro da sua casa. Sabe quando... Eu vou dizer, antigamente eu fazia isso. Antigamente, que eu não era crente, eu fazia. Mas hoje em dia eu não faço mais. Você fazia o quê? Diz logo. Nem eu estou sabendo disso. Eu não estou sabendo. Vai saber agora, mas já está perdoado, porque Jesus já me perdoou por todos os meus pecados. Glória a Deus. Aleluia. Mas sabe quando você recebe seu salário? Não, eu vou ali dar um pulinho no shopping. Ai, meu pai do céu, né? Aí tem alguma promoção, uma calça, uma blusa, um vestido. Eu vou comprar. E o marido está dizendo, olha, a gente não pode gastar esse mês, o dinheiro está apertado, não sei o quê, não sei o quê. Não, mas é só uma roupinha. Aí eu ia, comprava uma roupinha, tirava da sacola, na bolsa, chegava em casa... Guardava no guarda-roupa. Ó, pra aí. Guardava no guarda-roupa. Minha gente, isso não é exemplo não, viu? Em nome de Jesus. Eu estou só fazendo uma confissão de algo que eu fazia, que eu não faço mais. Tem mulher que já está olhando para baixo e rindo aqui. Aí eu guardava a roupa. Aí esperava 1, 2 meses. Aí fazia o quê? Eu vou usar hoje, a gente vai sair para algum lugar, vou usar. Mas essa roupa é nova? Não, menina, é nova. Oxi! Aí falava a verdade, né? Eu já tenho 2 meses não que ela falava... comprou, né? Mas que ela avisou não, né? Não, oxi, faz tempo que eu tenho, tu não lembra não, Vixe, tua memória tá péssima. Mas era nova, mas era só uma mentirinha, vê, né? Maridos, não sejam pão duro com suas esposas, viu? Né? A gente já aprendeu aqui, né? Namorador, a gente sempre repete, né? Que para sacar tem que depositar. Então os homens aí tem que depositar, gente, para sacar depois. Aí tem que investir. Tem que investir, é verdade. Então, minha gente, não tem mentirinha e mentirona, pecadinho e pecadão, né? É tudo uma coisa só. Tudo é uma mentira. E hoje a gente vai aprender, vai falar um pouquinho da história de Davi e Batseba. Alguém já conhece? Se você conhece, a gente vai estudar juntos essa passagem da Bíblia, que o primeiro tópico é: a mentira é a primeira opção para quem escolhe fugir das responsabilidades. Olha aí. Você está querendo fugir da responsabilidade e você faz o quê? Conta uma mentira. 2 Samuel, capítulo 11, versículo do 2 ao 4, fala assim: uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Davi viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era e disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu. Então Davi mandou mensageiros que a trouxessem. Ela veio, ele se deitou com ela.
Ora, Batseba tinha acabado de se purificar e depois ela voltou para casa. Davi, naquele momento, ele estava lá na sua varanda, diz na Bíblia, né, que ele estava lá na sua varanda, e quando ele avistou de longe, tinha uma mulher tomando banho, e quando ele olhou, ele achou muito linda, e falou, tragam ela para cá. Naquele momento, Davi pegou, trouxe aquela mulher, e ele dormiu com aquela mulher, mesmo sabendo que ela era a mulher de alguém que estava lá, guerreando, né, e ele mesmo assim, ele fez isso. E aí que diz, Davi era um rei vitorioso em suas batalhas. Ele havia formado um exército poderoso, comprometido e fiel. Davi tomou a decisão de ficar no seu palácio enquanto o seu exército estava lá. A escolha de Davi comprometeu o seu reino e toda a sua família, porque ali ele estava fazendo o quê? Fugindo das responsabilidades. Ao invés dele estar lá com o pessoal, ele estava em casa. Mas Urias, o marido dela, estava onde? Estava lá. E mesmo assim, ele escolheu trazê-la para dentro de casa. Essa atitude de Davi ensina que a mentira precisa ser eliminada de uma vez por todas nas nossas vidas. Nos outros tópicos, a gente vai aprender um pouquinho mais dessa história e vai entender a consequência que houve nessa história. Tem uma ilustração, uma história que existia um casal dentro de casa. E esse casal dentro de casa, eles viviam brigando e se xingando, iam falando palavras horrorosas um para o outro. E um determinado dia, eles estavam na igreja, eles eram um casal da igreja, e eles foram convidados a dar uma palavra sobre como você deve se comportar dentro da sua casa. Como você deve tratar a sua esposa, como a esposa deve tratar o marido, as palavras que eles não podem estar falando um para o outro. E isso, os filhos estavam lá, sentadinhos, enquanto os pais estavam lá em cima. Quando acabou esse momento, ao sair, todos saindo lá da igreja, os filhos conversando numa rodinha de amigos. Rapaz, eu já vi filme de ficção, filme de mentira, filme mais palestra dentro da igreja de mentira, foi a primeira vez. Misericórdia. Misericórdia, né? Assim, claro que eu e Bruno, nós temos as nossas diferenças. A gente vai ter aquele dia que a gente vai discutir, que a gente não vai se entender naquele momento, né? Porque ninguém é perfeito, somos seres humanos. Mas não significa que a gente vai estar xingando, né? Vai estar maltratando, falando palavras que não devem ser faladas dentro de casa. Então, aqui a gente está hoje para aprender certas coisas, né? E coisas que vai derrubando e destruindo e minando o seu casamento. É verdade. Tudo isso que Rafa trouxe aqui é algo que vai minar o casamento, que é como uma goteira, de pouquinho em pouquinho. Se você deixar lá aquela goteira pingar, vai encher um balde, né? Ou vários baldes. E quando você menos esperar, seu casamento está indo para o ralo. Né? Se você perceber nesse primeiro ponto, né, que fala que a mentira é a primeira opção para quem escolhe fugir das responsabilidades, a gente viu que o rei Davi, ele devia estar na linha de combate. O rei Davi era um rei vitorioso, gente. Além de vitorioso, ele era temido por todos. Porque Deus fez isso por ele. Ele ganhou aquilo que a gente chama de moral. O cara tinha moral. As pessoas tinham medo, né? Já eram impactadas. Eita, era um rei o homem está ali. Forte. As pessoas olhavam e diziam, olha, com Israel não dá, porque aquele rei ali tem Deus com ele. Isso. Deus estava sempre com Davi. E muitas vezes, por que a gente trouxe isso? Porque eu queria trazer para a nossa vida. Eu queria relacionar isso. Muitas vezes a gente, cada um aqui tem as suas atividades, né? Tem seus afazeres, seus ministérios, suas profissões. Você já sabe o que você tem que fazer. E muitas vezes você relaxa. Você sabe que você tem que ter, durante a semana, o dia da família, que a gente sempre ensina aqui. Tirar um dia
para você curtir com a sua esposa. Se você tem filhos, com sua esposa e seus filhos. Se você tem muitos filhos, curtir um dia só você e sua esposa e pede para o vizinho ou parente, alguém ficar com seus filhos, né? Você não pode relaxar. E o rei Davi ali, ele chegou no momento que ele não queria estar na linha de frente, porque ele estava tranquilo. Ele esqueceu das suas obrigações. Muitas vezes a gente vem para a igreja, vem receber de Deus, vem aprender mais do Senhor, e de repente a gente esfria, esquece de vir agradecer a Deus, uma grande vitória que aconteceu na nossa vida. A gente esquece de orar diariamente. Assim como o Davi relaxou, muitas vezes nós relaxamos com o nosso casamento, né? E hoje eu olho essa história de Davi, ele deveria estar de frente para o inimigo. Ele era um rei temido. Deus sempre estava com ele. E ele fez o que? Não, hoje eu vou ficar no palácio, de boa. E quando você foge das suas obrigações, e a gente costuma dizer aí fora, mente vazia é a oficina do diabo. Estava com mente vazia. Ele estava lá no palácio de boa, a nação de Israel combatendo o povo de Amon. Ele olhou o quê? Primeira mulher bonita que ele viu, ele era o rei, meu querido, minha querida. Ele fez, traz ela aqui. Só deu uma ordem. Quem vai negar a ordem de um rei, o rei de Israel? Trouxe a mulher, começou toda a mentira de Davi. E eu queria entrar no segundo ponto, que diz o seguinte: a mentira nos faz usar e descartar as pessoas que são fiéis a nós. Normalmente é isso que acontece. E acontece com o cônjuge. A mentira faz a gente descartar, usar aquelas pessoas que sempre estão do nosso lado. Nossos filhos, nossos familiares, um grande amigo ou amiga, né? E foi isso que Davi fez. Está lá em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 15, que diz: ponham Urias na linha de frente, aonde o combate for mais intenso. Depois deixem-no sozinho, para que seja ferido e morra. Isso aqui foi uma carta que Davi pegou, escreveu, dando uma ordem de pegar Urias. Sabe quem era Urias? Era o marido de Batseba. O marido daquela mulher que ele olhou e se encantou. Era ele. Sabe, se a gente estudar bem a Bíblia, pesquisar, diz que Davi tinha no seu grande exército de milhares de homens, 37 soldados combatentes de excelência. Só 37, de milhares. Urias era um deles. Um homem que era fiel ao seu rei. Um soldado excelente. E por causa da mentira do rei Davi, ele pegou a carta e simplesmente descartou esse homem que era fiel a ele. Isso foi para quê? Ele fez isso para quê? Para que a mentira, para o que ele fez, o ato que ele fez não viesse à tona. Ele fez, não. Aí ele morre, eu estou aqui, vou, me junto com ela, caso com ela, trago ela para dentro da minha casa e está tudo certo. A história está toda resolvida. E ninguém soube de nada. Gente, o rei Davi, ele não só descartou Urias, mas ele usou Joabe. Isso. Joabe era o comandante do seu exército. Ele mandou a carta para Joabe. Imagina, Joabe pegar a carta, saber que Urias era um dos melhores soldados que ele tinha, mas que a ordem era: ponham ele na linha de frente, aonde o combate for mais intenso. Depois deixem-no sozinho, para que seja ferido e morra. Tudo para encobrir uma mentira, uma traição, um erro, um pecado, porque não tinha coragem de falar a verdade, né? Mas Bruno, por que tu está trazendo isso? É porque é com essas mentirinhas
que a gente às vezes lança dentro da nossa própria casa, que a gente vai descartando as pessoas que são mais fiéis a nós. Foi isso que Davi fez, né? E, sabe, a gente lidera, a gente já mexe com casais há alguns anos, e a gente sabe quantas histórias já chegaram para a gente. Quantos casais já vieram até a nós para contar a sua história. E por causa de uma mentirinha, estavam praticamente com a família destruída. Porque o que acontece? Muitas vezes começa, é só uma mentirinha, é só uma besteirinha. E aquilo começa a se tornar contínuo. Cada dia é uma mentirinha diferente, cada dia é uma mentirinha diferente. E é isso, meu filho, não tem como dar certo. E aí começa a vir as discussões, os problemas com os filhos, porque muitas vezes a gente acha que, não, mas meu filho ainda é pequeno. A criança, ela percebe tudo, né? E aí você começa a mostrar que os filhos também podem mentir igual a você. Na verdade, porque quem é que está com eles todos os dias, dentro de casa? Quem é que ensina o que é para ser feito? São os pais. Se os pais mentem, os filhos vão mentir também. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente pensa que é só uma mentirinha, né? Porque isso começa a aumentar, e aí quando você vai ver, já está um buraco enorme. O terceiro ponto, gente, para a gente pensar que está acabando, fala o seguinte: a mentira não predomina diante de um coração arrependido. Sabe o que eu mais gosto nas histórias que a Bíblia traz? É que a gente começou a falar só de coisa ruim, né? No primeiro ponto, o que Davi fez quando desejou Batseba. No segundo ponto, quando ele descartou Urias e usou Joabe para encobrir todo o seu erro. Mas a gente não falou que teve a consequência. Justamente. A gente não falou a consequência que teve na vida de Davi. Que a gente vai ver agora nesse terceiro ponto, né? Tu pode ler, por gentileza? 2 Samuel 12:13. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Deixa eu te explicar. Rafa acabou de ler essa passagem muito interessante. É porque você pode estar pensando, mas Bruno, a palavra do Senhor diz que o rei Davi era o homem segundo o coração de Deus. Bruno, Davi, a gente se espelha nele em grandes histórias, em grandes passagens bíblicas, quando ele foi lá, derrubou Golias, quando ele foi lá ungido por Deus e começou a reinar sobre toda Israel, né, sobre as grandes vitórias, né, que era um homem segundo o coração de Deus, que era temente ao Senhor, que fazia tudo aquilo que Deus determinava para ele. E como é que a gente pode estar falando aqui que Davi foi um adúltero, que Davi usou, descartou um homem que era tão fiel a ele? Porque Davi era como a gente. Como nós. Que se a gente não vigiar, como o crente fala, né? E não orar, a gente cai. Eu e você. Pode ter certeza disso. Para cair, basta estar de pé, né? E nessa passagem que Rafa leu aqui, Deus mandou o profeta Natã até Davi. Mas sabe por que Deus mandou o profeta? Porque Davi até então não tinha entendido que tinha pecado contra o Senhor, porque ele era o rei, ele achava que poderia fazer tudo, né? E quando o profeta chegou lá, falou: Davi, contou uma história lá, uma parábola, que eu vou resumir rápido, né? E olhou para Davi, Davi olhou para o profeta e disse: eu pequei contra o Senhor. Naquele momento, Davi reconheceu o erro dele. Porque quando ele escutou essa parábola, Davi disse: meu Deus, ele ficou horrorizado com aquilo que estava sendo dito, né?
E aí ele falou o que para Davi? Davi, este homem, essa pessoa é você. Foi você que fez isso, né? E Davi teve a consequência, porque o filho que veio a nascer morreu. Batseba engravidou daquela relação. E Deus não permitiu que aquele filho vivesse. Olha aí. O profeta Natan falou, Deus te perdoou. Porque Davi, quando reconheceu o seu erro, a Bíblia fala que Davi tinha um coração arrependido. Verdadeiramente arrependido. Né? Davi, ele pecava, como ele pecou, reconhecia o erro dele, se prostrava ao Senhor, mas não repetia o mesmo erro. É para a gente não achar, não, ó, eu vou trair minha mulher. Não, mas quando eu trair, depois eu vou me prostrar ao Senhor, vou me arrepender. Aí passou 6 meses, eu vou trair de novo, depois eu peço perdão ao Senhor. Eu já ia dizer isso, porque imagina, eu pequei, não, Senhor, eu pequei, me perdoe e tal, aí daqui a pouco faz de novo. Tem que ter um arrependimento. Aí daqui a pouco faz de novo, a gente está falando do perdão e do verdadeiro, o arrependimento verdadeiro. O arrependimento verdadeiro, você não volta a fazer aquilo. Não tem como. Quando você se arrepende verdadeiramente, você fala, não, se eu mentia para minha mulher, Senhor, me perdoa, Deus. A partir de hoje não tem mais isso na minha casa, não. Não tem. Sabe, quando você começar a querer fazer a coisa errada e começa a louvar a Deus. Eu aprendi com um pastor que chegou aqui de fora, não lembro o nome dele, acho que foi pastor Ibiúber, né? Cara, que homem de Deus. Aí ele falou, olha, quando tu começar a pensar nas coisas ruins, o diabo querer colocar coisa na tua cabeça, faz o seguinte, tu quebra esse pensamento com louvor. Né? Você está pensando em algo, começa a cantar. Rapidamente aquilo que você estava pensando é apagado, porque você deu lugar a outra coisa. Né? Então você tem que fazer isso. Quando você pensar em fazer algo errado, em querer mentir, querer trair, você começa a louvar e engrandecer o nome do Senhor. E Davi, ele se arrependeu. Né? O profeta falou quais seriam as consequências. Davi, o filho de Batseba, que tu tivesse com ela, vai morrer. Davi, Deus te perdoou, tu não vai morrer. Mas olha, dentro da tua família, dos teus filhos, vai ter morte de espada. Um filho matou o outro depois, se a gente prosseguir com a história de Davi. Davi, tu serás perseguido pelo teu próprio filho. Absalão perseguiu Davi e usurpou o reinado dele por um tempo. Tomou o trono do próprio pai. Por quê? O profeta avisou. Você vai arcar com as consequências que você fez com Urias. Mas Davi arcou com as consequências. Pediu perdão, se arrependeu, arcou com as consequências e o Senhor foi bom com ele. Mas Bruno, como é que tu pode dizer que o Senhor foi bom com ele? O Senhor deu uma nova chance a ele. Sabe, ele é bom com a gente todos os dias, né, Rafa? Com o nosso casamento. O Senhor, ele sempre derrama misericórdia e graça sobre nossas vidas. Eu sempre costumo, nas minhas orações, dizer, Deus, não esquece de derramar a tua misericórdia e graça sobre a minha vida e sobre a minha casa. Porque sem a tua misericórdia e graça, eu e a minha família, a gente não é nada. Tem que ser pela misericórdia de Deus. Porque tem dia, meu querido, que né? Tem coisas que acontecem na vida da gente no dia a dia, que eu digo, dá vontade de perder a cristandade. O cara diz, meu Deus do céu, você tem que se segurar. Tem que mudar o pensamento e começar a louvar, para não fazer besteira. Numa discussão, né? Seja o que for na sua vida, com alguns problemas que apareçam. A gente tem que entender que Deus, ele sempre tem uma misericórdia que nunca acaba sobre a nossa vida. A gente precisa ensinar os nossos filhos que eles precisam falar a verdade, né? Independente do que venha a ser, eles precisam falar. Eu digo isso porque a gente tem Larissa, né, que tem 6 anos e às vezes ela faz assim alguma coisa e ela fica com medo, né? Ela é muito... E aí ela chega e fica, o que foi, Larissa? Você fez o quê, Larissa? O que é que você está na sua... Não, mamãe, não sei o quê. Larissa, você precisa... E eu digo isso constantemente. Larissa, você precisa me dizer o que é.
Não invente nada. Eu quero que você me diga a verdade. Mas, mamãe, não interessa se eu vou brigar, se vai ficar de castigo. Você precisa dizer a verdade. E ela vai e fala. Mas por que eu faço isso? Senão, quando for mais na frente, ela vai virar um adulto que vai ficar o quê? Dando desculpas mentirosas para não ter a consequência. E Júlia da mesma forma. Né? Mas assim, glória a Deus que Júlia já é adolescente, né? Quer dizer, adulta, né? É adulta. Já tem 19 anos, então assim, ela já está há muito tempo na igreja, né? Então, ela já vem aprendendo há alguns anos, né? Como deve andar. Então, mas assim, a pequena ainda não entende muita coisa, mas a gente sempre tenta estar ali, ensinando, falando e repetindo, para que não venha, né? Ser aí um adulto futuro que vai estar dando desculpas, né? Porque nós não viemos de uma família cristã, né? Assim, a gente não veio de uma família. Então, a gente passou por muita coisa, a gente mentiu muito e depois a gente começou a aprender a viver no Evangelho, a ler a palavra, a aprender. Eu costumo dizer, eu fiquei crente depois de velho, né? Mas glória a Deus por isso. Cada um tem o seu tempo. É. Né? O Senhor me chamou mais velho. Hoje Deixa eu dizer uma coisa a vocês que eu lembrei agora. É rápido. Não precisa se espantar, não, que não é nada demais, não. Ele já está com Vocês medo. gostam, né? Hoje eu estou tranquila, hoje eu não aprontei nada. Deixa eu dizer uma coisa. Quando a gente começou a se conhecer, a namorar, a gente não era ainda crente, a gente não era da igreja. E eu não sei se ele lembra, mas ele veio de um outro casamento e ele tinha separado e fazia pouco tempo. E aí a gente se conheceu porque a prima dele é minha amiga de muitos anos, a gente nunca tinha se visto. Até que nos encontramos, começamos a conversar, tal. Depois de muitos dias e muitas semanas conversando, tá, não, vamos sair, aí ia para um restaurante, mas assim, coisas esporádicas. Aí eu sabia que ele tinha separado fazia pouco tempo. E aí eu disse, rapaz, esse cabra, será que ele está me enrolando? Porque, minha gente, no mundo é o quê? Infelizmente é a traição, né? Os homens costumam enganar. E eu já tinha uma filha, que era a Júlia. Então, assim, eu já tinha meu pé atrás, porque eu tinha uma filha, então na minha cabeça, aí eu, rapaz, pois eu vou pegar ele. Eu disse, você quer sair comigo? Pois eu quero conhecer a sua casa. Porque na minha cabeça, se ele estiver mentindo, ele não vai querer me levar lá, para a família dele me ver, os vizinhos dele me ver, no lugar onde ele morava com a mulher, né? A antiga. Eu disse, pois eu vou pegar ele agora. Aí ela chegou lá. Quebrei a cara. Na casa. Quando ela olhou sozinha, ela fez, glória a Deus. Fiz isso não. Mas eu andei. Ela fez, Senhor, obrigado. Fiz que não. homem! Oh, Jesus. É ou não é? Glória a Deus! Eu acho que ela se ajoelhou no milho e falou, obrigado, Senhor. Tô brincando. Agora diga aqui, você que se ajoelhou, porque, né? Gente, claro, você. Ele morava numas casas assim. Aí tinha um corredor bem grande, a casa dele era uma das últimas. Aí ele, vamos e eu aqui, ó. Eu andei assim, ó. Pra dar tempo dos vizinhos verem que eu tô passando com ele, entendeu? Olha, a tal da mulher planeja tudo, meu irmão. É, tudo calculado. Porque eu queria ver se era mentira ou não. Porque vai, vou levar quando não tem ninguém. Aí, vem andar. Não, meu filho, aqui, ó. Passos lentos. E ainda conversando alto, para o povo ver que tá passando. Mas glória a Deus era verdade, né? A partir daí a gente tá junto até hoje, em nome de Jesus. Aleluia, Deus é bom, né? O tempo todo. Olha para o seu amor que está do seu lado e diz assim, Deus é bom. O tempo todo. Glória a Deus, gente. Eu queria que você ficasse de pé, para você pensar que está acabando. Sabe, sabe o que eu amo no Amor a Dois? É que a gente começa rindo, começa louvando o culto, né? A gente tem um momento que a gente ri muito aqui também. A gente tem um momento que fala sério, né? Fala da palavra, daquilo que Deus vem nos ensinar. Cada encontro que a gente está aqui, mês a mês. E o que eu amo no Amor a Dois é que sempre a gente termina, né, com uma oração. Né?
Oração é um princípio que Deus nos ensinou e que não tem como a gente começar o dia ou terminar o nosso dia sem agradecer a Ele. Não tem como a gente começar um culto ou encerrar um culto sem falar com Ele, sabe? Nenhum pecado é maior, nenhum erro é maior, nenhuma mentira é maior do que um coração verdadeiramente arrependido. Nada é maior que um coração verdadeiramente arrependido. Sabe, Davi, quando ele não esperava mais nada, quando o profeta, a palavra diz que o profeta era aquele homem que tinha uma ligação direta com Deus. Quando o profeta foi ali dizer para ele que ele tinha pecado contra o Deus dele, acho que Davi pensou, acabou para mim. Eu acho que Davi pensou assim, o que aconteceu com o rei anterior, o rei Saul, vai acontecer comigo. Deus vai tirar o meu reinado. Sabe, mas Deus sabia que Davi ele tinha um coração verdadeiramente arrependido. Sabe, eu quero que você entenda que você também tem um coração como o de Davi. É que muitas vezes você pode ter errado com seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido, com a sua mãe, eu não sei, com seu pai. Mas se você hoje entender que você pode ter um coração como o de Davi, o Senhor te perdoará. O Senhor te dará uma nova história. Sabe, essa história de Davi não terminou só naquela consequência de ter um filho matando o outro, um outro filho querendo o seu lugar no trono. Se a gente pegar a Bíblia, a gente vai ver que Deus deu uma nova chance a Davi. Sabe, aquela mesma mulher que ele tanto desejou e teve em sua cama, Deus deu uma oportunidade para ele se casar com ela. Aí sim, depois que ele se casou com Batseba, ele teve um novo filho, porque o primeiro já tinha morrido. E a Bíblia diz que o filho que eles tiveram foi um filho amado por Deus, que foi Salomão, o grande rei Salomão. Mas por que eu estou contando essa história para você? Para dizer que Deus pode nos dar uma chance. Sabe, assim como Deus deu uma chance para eu ter uma família, para a Rafa ter um casamento também, eu tenho um casamento verdadeiro, firmado no Senhor, Ele pode te dar uma chance de você restaurar o seu casamento. Sabe, muitas vezes a gente acha, não, Bruno, não, Rafa, tu não sabe como é que eu cheguei aqui hoje. Tu não sabe. Eu não sei não. Mas Ele sabe. Deus sabe. Sabe, mulher, Deus sabe das suas lutas. Cada mulher que está aqui, Deus sabe das suas orações. Ei, Ele escuta tudo. Viu, homem? Deus sabe de cada passo que você dá. Deus sabe o quanto você quer dar o melhor para sua casa, para sua família. Deus sabe o quanto você quer ter uma nova oportunidade de emprego, para dar o melhor para sua esposa. Fala com Ele que Ele está te escutando. Sabe, hoje é uma noite para você abraçar o amor da sua vida. Se vocês estão aqui juntos hoje, foi Deus que trouxe vocês para cá. Eu queria que você abraçasse essa pessoa linda que está do seu lado. Mas abraça
Sabe, aquele abraço que você não deu há muito tempo. O melhor abraço que você pode ter dado. O melhor. Eu queria que você fechasse seus olhos e que você orasse junto conosco aqui. Fizesse essa oração com todo o seu coração, pedindo a Deus um casamento próspero, uma história verdadeira, pedindo para Deus esquecer todos aqueles erros que você cometeu, porque somos falhos, estamos expostos a isso. Ora com a gente aqui hoje. Amém. Abraça seu amor, fica grudadinho nele, escuta esse louvor que vai tocar. E a gente queria que nesse momento você começasse a orar pela vida de quem está do seu lado. Começa a orar, começa a agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês.